Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, irmã Jeane. Nesse momento, vamos fazer as orações. Eu posso fazer a primeira e você faz a segunda, querida, para continuarmos a nossa adoração. Sim. Então, vamos orar. Aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na condição de servos, com uma certeza em nosso coração. O Senhor está no controle desse evento. Eu te louvo, Pai, eu te bendigo, eu te agradeço pela vida da Tua serva que se colocou à disposição do Senhor para transmitir a mensagem que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Quanto a nós, Senhor, livra-nos, perdoe de tudo, de todo pecado, lava-nos, purifica-nos, para que consigamos ouvir a Tua voz, para que reconheçamos a Tua palavra como verdade para cada um de nós. Eu quero nesse instante colocar no Teu altar, mais uma vez, cada participante desta sala nesta manhã. Quero te agradecer pela vida deles. E o Senhor sabe que no meu coração agora eu te louvo pela vida de uma pessoa que eu prezo muito. E graças ao Senhor, recuperou bem de uma cirurgia, está bem. Que o Senhor possa continuar abençoando ela. E que ela possa ter a certeza, todos os dias, de que o Senhor está sempre dirigindo a vida dela. Em nome de Jesus, eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez, queremos te agradecer por mais um amanhecer do dia.
Queremos te pedir neste momento que teu Santo Espírito desça sobre nós, para que possamos ouvir a tua voz. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Jeane, a gente sempre diz aqui a mesma coisa, né? Você já sabe. A voz é sua, minha amiga, mas a palavra é do Senhor. Que Ele fale através de você. Sinta-se à vontade e que muita Amém. Bom saudade. dia. Obrigada por abrir a câmera. Muito fofa. Meus queridos, bom dia. Eu abri a câmera, mas eu vou fechar, tá bom? Porque eu sou tímida. Não por isso, né? Mas eu vou ficar mais à vontade. A nossa sala, ela é uma sala de consagração, embora nós estejamos no meio da internet, né? Mas cada um vai fazer o seu estudo pessoal, vai ficar conectado com Deus, a esse pedido, essa minha oração. Hoje de manhã, quando eu li no Espírito de Profecia, a lição da Escola Sabatina, a data de quinta-feira, nos diz assim, eu lembrei aqui da sala, como irmãos de nosso Senhor, somos chamados com uma santa vocação a uma vida santa e feliz. Havendo entrado no caminho estreito da obediência, renovemos nossa mente pela comunhão uns com os outros e com Deus. Ao vermos o dia de Deus se aproximando, reunamos-nos frequentemente para estudar Sua palavra e exortar uns aos outros a sermos fiéis até o fim. Então, esse parágrafo, esse pequeno parágrafo, combinou com a mensagem. Então, eu desejo a todos que tenham um bom estudo, acompanhem na Bíblia, é um estudo que me alegrou muito, é um assunto que me interessa muito, tá bom? Eu vou desligar a câmera e cada um se conecte com Deus. Obrigada, amiga. Fique à vontade. Se alguém não estiver ouvindo, pode falar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Possamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 14, 12. Vamos abrir a Bíblia várias vezes esta manhã. Em Apocalipse 14, 12, nos diz assim, está passando aqui um avião, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse verso frisa bem que uma das características mais essenciais e é como uma marca registrada dos santos, qual é? A paciência. De acordo com esse verso, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O título da nossa mensagem é A Paciência dos Santos, a caminhada dos santos, devagar e sempre. Quer esteja estreitando, quer ele suma, mas vai avante sempre. Isso significa a paciência dos santos. Porque o verso frisou a palavra paciência. Será ela tão importante em momentos de prova que todos nós somos chamados a passar e passaremos? Os santos do passado precisaram exercitar a paciência e nós, no dia a dia, também precisamos exercitar a paciência. Você, meu querido, minha querida, que está ouvindo, você é uma pessoa paciente? Muitas vezes eu me encontrei, quando eu casei, eu achei que eu era paciente, descobri que não era. Quando eu tive filhos, eu pensei que eu era paciente, descobri que não era. Uma vez eu estava viajando no avião com a Irani, como eu tenho dificuldade em estar em lugares presos, né, fechados, teve uma hora que eu disse, Irani, eu estou sem paciência. Eu me admirei da expressão que eu disse, estou sem paciência de ficar ali parado, queria sair daquele lugar e não tinha como eu sair, porque se abrisse a porta, todo mundo ia morrer. Então, eu tinha que ficar ali paradinho esperando, né? Então, eu procurei no dicionário o significado da palavra paciência
E eu achei muito interessante. Às vezes a gente desconsidera essa palavra. Em algumas Bíblias, ao invés de dizer a paciência dos santos, diz a perseverança dos santos, né? A minha diz a paciência. Então, vamos ouvir o significado da palavra paciência. Expressão, comportamento que faz suportar com resignação os maiores sofrimentos, injúrias e injustiças. Paciência significa virtude que consiste em suportar males, dissabores, sem revolta, sem queixa, e que não perde a calma e nem o ânimo. Paciência significa perseverança na fé, faculdade de não desistir, constância. Paciência significa resistência, firmeza e fortaleza em circunstâncias difíceis e até irreversíveis. Quando às vezes você perde um amigo, perde um parente, você não sofre, naquele momento você precisa exercitar paciência. Eu não estou entendendo que dor, que saudade, que sofrimento, mas naquele momento você vai precisar exercer paciência. Paciência também significa crer na palavra de Deus e perseverar no seu caminho. E eu faço agora uma pergunta: qual a importância da paciência nesses últimos dias e para a nossa salvação? Que possamos procurar na Bíblia duas passagens. Lucas 21, do 12 ao 19. Estão todos ouvindo? Então, Lucas 21 em diante nos diz assim: qual é a pergunta? Qual a importância da paciência nesses últimos dias e para a nossa salvação? No capítulo 21 de Lucas, nessa parte que nós vamos ler, está falando, Jesus falando sobre a destruição de Jerusalém, prefigurando a destruição, o que vai acontecer no mundo nos últimos dias, né? E a partir do verso 11, que eu vou ler, do 12, só para contextualizar. Mas, e ao mesmo tempo é para nós, queiramos ou não, é para nós. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O verso 19 é o nosso verso. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Em Mateus 10, 22, diz o quê? Alguém gostaria de ler Mateus 10, 22? Minha Bíblia diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Isso. Então, o verso 19 de Lucas diz assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. É como se nós nos encontrássemos, ou vamos nos encontrar como se fosse no olho do furacão. Quando todas as coisas desabarem sobre os filhos de Deus, e que já aconteceu com muitos cristãos, nós estaremos em perfeita paz naquele momento. E o vento vai soprar,
e a tempestade vai vir, e você não vai cair, porque você está firmado sobre a rocha. Somente vai ser salvo aquele que perseverar até o fim, aquele que tiver a paciência dos santos. Em Hebreus 10, capítulo 10, vamos ler? É para ler, Jeane? Qual verso? Hebreus 10, mas pode deixar que eu leia. Ok, obrigada. Sabe por quê? Porque eu amo essa passagem. Essa passagem eu memorizei todinha. Então, Hebreus 10, do 35 ao 39, nos diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Essa passagem, irmãos, para mim, é uma pregação que vocês, se possível, memorizem, porque na hora que as coisas apertarem, é como se Deus estivesse falando com você. Não desista da sua fé. Oh, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não desista de mim nesse momento, que tem grande e avultado galardão. Se você não desistir, você tem um galardão muito grande para alcançar, porque necessitar de paciência. Diz, você agora vai precisar de paciência, porque você fez a minha vontade. Você me obedeceu, mas agora você vai precisar exercer a paciência e a perseverança. Vou ler de novo, do 35 até o 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E nesse momento nós estamos, como agora, estamos andando um caminho estreito. Caminho estreito, caminho estreito. E aí Deus está dizendo, não desista, continue a caminhada. Não pare agora, não pare. Mas o justo viverá pela fé. Quem sabe o nosso chão vai sumir, mas a gente vai ter que continuar. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, aí está quase chegando, aí eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não tenho paciência, eu não tenho perseverança. Você chegou até que vai desistir na última hora. Aí Jesus está dizendo, se você recuar, minha alma não tem prazer em você. Aí nós respondemos, pela fé, nós vamos responder, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso que nós iremos perseverar pela graça de Deus. Pensamos que somos bons, mas de nós mesmos não temos do que nos gloriar. Crucificar a carne, o eu e as nossas vontades, convidar Jesus para entrar e habitar em nosso coração é um exercício diário. Todos os dias Jesus bate a porta do nosso coração, você sabia? Você sabia que hoje você aceitou a Jesus e amanhã você tem que dizer de novo, Senhor, entra, porque todos os dias ele vai para o lado de fora da porta do seu coração, aí ele bate, porque ele é cavalheiro. E todos os dias você tem que dizer, Senhor, habita no meu coração hoje, todos os dias. Por quê? Porque hoje você decidiu entregar a sua vida a Deus, mas mais tarde você pode desistir. Então, ele nos dá esse livre-arbítrio. O próprio Jesus, ele pedia diariamente a Deus o batismo do Espírito Santo. E por que nós faríamos diferente? Somos imediatistas, queremos ser atendidos na hora, queremos que Deus responda as nossas petições no nosso tempo e na nossa maneira. Irmãos, não é porque eu estou compartilhando essa mensagem que eu tenho paciência, não. Pelo contrário, desde que eu preparei a mensagem, que a minha oração é, Senhor, me ajude a ter paciência, me ajude a enfrentar o que for preciso para também ter a paciência. Como temos dificuldade de ficar em silêncio quando somos injustiçados, quando ofendidos. Quando alguém nos ofende, a boca quer logo falar. A gente não consegue ficar calmo, sereno e em silêncio. O amor, ele é paciente, em Coríntios 13 diz, o amor é paciente.
Porque Deus é amor e Deus é paciente. Nós não queremos ter o caráter de Deus, não é? Deus tem paciência com os nossos erros e espera com paciência nossa entrega total. Então, também temos que ter paciência com o erro das pessoas. O amor, ele não se irrita. Quanto não temos tido paciência e nos irritamos com aqueles que, ao nosso ver, não correspondem às nossas limitadas expectativas. Nos impacientamos com pouca coisa. Isso eu falo até de mim. A internet tem sido uma ferramenta do inimigo para nos ensinar, entre aspas, para quem quer ser ensinado, a ser imediatista, a não ter paciência, porque tudo a gente consegue rápido. Tudo, a gente não consegue ficar esperando um momento, a gente vai assistir um vídeo, a gente já olha quanto tempo é o vídeo, agora tem a opção de você colocar para frente, para você ouvir mais rápido. Quando você passa um áudio, agora tem a opção de você ouvir o áudio mais rápido, e aí você não quer ter paciência de ouvir a entonação da pessoa, porque a entonação ela é importante, mas você não quer ouvir porque você está apressado, entende? Então, resumindo essa parte, nós temos que ter paciência com as outras pessoas. A paciência, ela abrange uma série de coisas. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Temos que ter paciência com a gente mesmo. Você já se pegou tendo que ter paciência com você, com as suas falhas, com as suas fraquezas. Quando estamos passando por provas, temos que ter paciência. Quando fazemos nossas petições a Deus, temos que ter paciência, porque Deus responde no tempo dele. Certa vez eu fiz um jejum de 40 dias. O meu jejum qual era? Todas as noites eu não jantava. Aí anotei, coloquei num grupo de oração que eu participo. Gente, eu estou fazendo jejum de um propósito, e tal, e anotei cada dia. Quando terminou os 40 dias, sem querer, eu disse, eu terminei os 40 dias, e aí? Que a gente, às vezes, fala assim com Deus. E eu senti Deus dizendo assim, não é assim não é porque você fez 40 dias de oração que quando terminar você vai receber sua resposta, não, a sua resposta vai ser no meu tempo. Tá bom, Senhor. Sai humilde. Então, a gente quer estabelecer, mas não é, tudo é no tempo de Deus. Também temos que ter paciência, perseverar, não desanimar, não se irritar, não desistir e não pecar. Como podemos adquirir paciência? Você tem coragem de pedir a Deus paciência? O que faz com que em nós seja desenvolvida a paciência? E possamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5. Júlia, se quiser ler, pode ler. O irmão Mário, se puder ler Tiago, capítulo 1, de 3 e 4. Amiga, repete a passagem de Romanos 5, qual que é o verso? Romanos 5. Romanos Qual 5, verso? de 1 a 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. 1 a 4, né? Então, só nesse verso aí, essa passagem, nós vemos que a pessoa ela foi justificada pela fé, ela tem paz, ela alcançou a graça, ela alcançou a firmeza, ela agora também tem esperança, e ela entendeu que ela precisa da paciência, ela precisa. E aí, quando vem as tribulações, o que é que ela faz? Ela se alegra. Ela se alegra com as tribulações, com as provas, com o crisol, porque sabe que aquela prova vai produzir a paciência. E muitas outras coisas.
a aprovação vai produzir, mas nós vamos focar agora na paciência. Irmão Mário, você pode ler a sua parte? Tiago 5, de 7 a 11. Tiago 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Irmão, só um minutinho. É Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Sem Pronto. faltar em Sem coisa faltar. alguma, perdão. Então, a Bíblia está dizendo que a prova da nossa fé opera a paciência. A nossa fé, sempre que a gente passar por provas, por dificuldades, por problemas, saibamos que nós estamos sendo provados, né? E ainda vamos ser provados cada vez mais. Mas, irmã, é preciso, é necessário? É necessário. É necessário. Deus nos diz que é necessário. Uma certa vez, eu estava, faz muito tempo, eu ouvi uma mensagem sobre perseguição, sobre o que iria acontecer nos outros dias, e eu disse, Senhor, por que temos que passar por isso? Isso faz anos, isso faz anos. E aí eu fiquei, por que, Senhor? Por que eu vou ter que passar por isso? E passei uns dias fazendo essa mesma pergunta, por que? Com aquela angústia dentro de mim. E aí um dia, aí eu até esqueci, aí um dia que eu estava chegando na igreja, eu ouvi como uma voz na minha mente dizendo assim, porque eu não posso colocar o céu em risco de novo. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, nem por você, no céu não vai entrar nada que contamine. O ouro, que é ouro, pode botar no fogo, quanto mais no fogo ele fica, mais brilhante ele fica, mais puro ele fica. Então, ele me disse assim, vai ter que passar, entende? Porque o mal não vai se levantar pela segunda vez, né? E outra coisa, Espírito também de profecia nos diz assim, aproveite esses momentos de provação. Quando eu li, eu disse, aproveitar, quer dizer, você está passando problema, você está sofrendo, você está chorando, e é para a gente aproveitar como quem está indo. É porque quando você está passando pela prova, Deus está lhe ensinando, então você precisa sair daquela prova perfeito, como diz, sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Deus está nos preparando. E eu fiz mais umas anotações, porque a pergunta diz assim, né? Como adquirir paciência? O que faz com que em nós seja desenvolvida a paciência? E eu anotei algumas coisas também. Ter Jesus no coração, como é que você pode ter calma e paciência em momentos de prova? Ter Jesus no coração, ter Jesus, Deus conosco, ser aceito no amado, ter fé em Deus e em suas promessas, teremos paz se estivermos no centro da vontade de Deus, permitir que Jesus habite em nós, confiar em Deus e fazer uma entrega total da sua vida, descansar em seu cuidado, saber que Deus tem o controle de tudo, que nada acontece sem a sua permissão, estar firmado sobre a rocha que é Jesus, ter comunhão diária com Deus através do estudo da palavra, oração e serviço e atividade, construir um muro de passagens bíblicas na memória e no coração. A irmã White nos diz assim, edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as escrituras na memória, e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito, foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Então, outra pergunta, o que o Senhor nosso Deus tem mais a dizer sobre esse tema em sua palavra? Essa próxima, irmão Mário, Tiago 5, 7 a 11. Você quer ler, irmão?
Tiago, 5, de 7 a 11. sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva, temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. 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 Então, no verso 7, nós aprendemos sobre a paciência o quê? Nós estamos aguardando a volta de Jesus. É para a gente ficar sem fazer nada? Não, quando diz, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência. O que é que o lavrador faz? O lavrador trabalha. O lavrador trabalha na terra, ele planta e ele fica esperando o seu fruto, né? Então, aqui nós aprendemos sobre a paciência laboriosa. Se a gente ficar esperando sem se movimentar, a gente vai perder a paciência. Então, a gente precisa estar ocupado. Jesus diz, ocupai-vos até que eu venha. E que mais? No verso 11 diz, eis que temos, por exemplo, bem-aventurados os que sofreram, bem-aventurados, felizes os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. No grande conflito, eu não achei essa passagem, achei no Lar Adventista, mas também tem no grande conflito. Nos diz que da forma como Jó foi tentado, foi provado, os filhos de Deus serão provados nos últimos dias. Assim como Deus permitiu que Jó fosse provado, Deus vai permitir que nós sejamos provados. E diz que a paciência do mais paciente vai ser provada. Ah, você diz que tem paciência, então vamos ver se você tem paciência. Entende? Então, José precisou de paciência para suportar tudo o que sofreu e passar mais de 10 anos na prisão. João Batista precisou de paciência quando estava na masmorra sozinho. Jesus precisou de paciência no decorrer de toda a sua vida. Ele era a paciência, mas ele se tornou o nosso exemplo aqui. O amor é paciente. Jesus é e foi paciente. Quando foi tentado no deserto, quando foi maltratado, esbofeteado, humilhado, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Ele é o nosso exemplo, Isaías 53, verso 7. Pedro, ele estava acorrentado, preso, e naquele momento, o que Pedro fazia? Dormiu em perfeita paz. Para mim, assim, eu não tenho palavras para entender isso. É muito forte. Humanamente, nós não temos essa condição. Eu não tenho. Mas nós estamos... Por que nós estamos conversando sobre isso, estudando sobre isso, meditando sobre isso? Porque se eles passaram, nós podemos passar também. Não pela nossa força, mas pelo poder de Deus. Por que Pedro estava tranquilo, em paz? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Noé, o mundo estava caindo sobre ele, literalmente, o mundo estava caindo, sendo destruído, e Noé estava dentro da arca, em perfeita paz, exercendo paciência, né? Em Hebreus 6,15 diz que Abraão esperou com paciência e alcançou a promessa. Jesus, ele é o nosso modelo. E em Apocalipse 14:4 diz
que os 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então, a paciência dos santos, em outras palavras, significa que nós estamos na caminhada, no caminho estreito. É uma caminhada sem trégua e sem parada. Nós temos que estar indo devagar, uns caminhando mais rápido, uns mais lentos, mas nós não podemos, é uma marcha. E Jesus sempre nos dizendo, não desista, nenhum momento não desista, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, continue. Então, o que o próprio Jesus diz dos seus santos no decorrer da história da igreja cristã, eu separei umas 3 passagens na Bíblia que eu achei interessante que Jesus, ele mencionou a palavra paciência. Quem desejar abrir, senão só pode apenas ouvir. Apocalipse 2. E será que Jesus diz de você também isso? Que você é uma pessoa paciente? Como diz, a paciência dos santos, aquele que perseverar até o fim, é que será salvo. Então, Apocalipse 2, 3 e 19. Apocalipse 2 nos diz assim, verso 2: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. O verso 3 nos diz, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Vocês sabiam que o Espírito de Profecia diz que aquele que se cansa de fazer o bem, Jesus se cansa de nós? Então, nós temos que perseverar em tudo, em fazer o bem, na oração, em tudo. Como é que você sabe? E o verso 19 diz Sabe, assim, pai. Sabendo. Eu vou ouvir ele vindo deixar aí. tem um microfone aberto, irmão Mário. Opa. Bati aqui. O verso 19 diz assim, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quer dizer, é tão importante a palavra em si, não é mais assim, essa virtude da paciência que o próprio Jesus cita, e no grande conflito nos diz assim, são várias passagens que a irmã White cita sobre isso, mas eu só anotei 2. Sob a mais atroz perseguição, essas testemunhas de Jesus conservaram incontaminadas a sua fé, embora privados de todo o conforto, excluídos da luz do sol, tendo um lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, não proferiram nenhuma queixa. Irmãos, tudo isso foi escrito para o nosso ensino. Por que Jesus permitiu que João Batista passasse? Para que fosse uma luz no nosso caminho. Porque a história, não vou nem dizer a palavra infelizmente, porque nós precisamos entender que faz parte. Jesus, ele não ficou triste em nos dar a vida por nós. Ele não considerou o céu desejável se nós não estivéssemos lá. E se Jesus, ele mostrou o caminho, nós devemos trilhar. Eu não sei se vocês já participaram de trilha em serra, em algum lugar, que você não conhece nada, não sabe para onde vir nem para onde vai. E que se não tivesse um guia, você iria se perder para sempre. Aí quando você para, diz assim, mas o guia conhece o caminho, então se eu seguir o guia, eu não vou me perder, eu já passei por isso. Quando eu comecei a me aperrar, eu lembrei de Jesus, é por isso que Jesus é o nosso guia. Se nós seguirmos as pegadas de Jesus, ela é segura. Então, com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a provação e angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar à sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa.
As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre esse povo temente a Deus, aqui no caso os valdenses, foram por eles suportadas com a paciência e constância que honravam seu Redentor. Sofrer fazendo o que é errado, Deus é glorificado? Não. Mas quando a gente sofre injustamente, a gente glorifica a Deus. Então, vamos finalizar nossa mensagem com as 3 passagens bíblicas. Em toda caminhada cristã, teremos que desenvolver, pela graça de Deus, a paciência dos santos. E qual a promessa de Deus, se assim o fizermos? Apocalipse 3, 10 e 11. Você quer ler, Júnior? Apocalipse 3, 10 e 11. Alguém quer ler? Só um minutinho, Giane, já estou pegando a passagem aqui. 3, né? Isso, capítulo 3, verso. O que a gente ganha em ter a paciência, em exercitar a paciência, em sermos fiéis a Deus? O que a gente ganha nessa vida? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou ler na minha versão. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Persevera, persevera. E que as minhas palavras são poucas. Eu não tenho palavras, mas possamos ler Filipenses 1, 29, Filipenses 2, de 5 a 8, Hebreus 12, de 1 a 3, e eu vou ler uma passagem do grande conflito, que a própria palavra vai nos Filipenses 1, 29. Giane, repete Oi? as passagens, a segunda passagem de Filipenses, qual que é? 2, de 5 a 8, E Hebreus? 12, de 1 a 3. Obrigada. Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 2, 5 a 8. De sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo, Pedro, Paulo, João, Estevão, João Batista, são os nossos exemplos também. Mas Jesus é o nosso maior exemplo. Assim como no santuário, Moisés foi mostrado um modelo para Moisés, para ele fazer o santuário conforme o modelo, nós temos um modelo a seguir, e foi nos dado, é Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus, o caráter de Jesus, seguir o modelo. Em Hebreus, a última passagem, Hebreus 12. Depois que, no capítulo 11, que fala sobre os exemplos de fé, e depois podem ler, finaliza dizendo, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Lembremos da visão que a irmã White teve dos últimos dias, né? O caminho estreito e as pessoas caminhando e Jesus na frente. Para finalizar nossa mensagem, eu vou ler um texto que eu achei assim tremendo. Está no Grande Conflito, página 105. Que possamos ouvir com atenção. Jesus Cristo sofreu por seus bem-amados. Deveríamos, pois, estranhar que ele nos haja deixado o seu exemplo para que nós mesmos possamos suportar com paciência todas as coisas para a nossa própria salvação? Ele é Deus e nós suas criaturas. Ele é o Senhor e nós seus servos. Ele é o dominador do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Por que, pois, não deveríamos nós também sofrer, particularmente quando o sofrimento é para nossa própria purificação? E é isso, meus queridos. A mensagem desta manhã finalizou aqui. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui compartilhando. Como eu costumo dizer, não eu, mas Cristo está aqui passando essa mensagem. Em Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos na força do Senhor fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que cada um fique com Deus, se firme sobre a rocha, abrace a fé, não desista, não desanime e sempre animando uns aos outros. Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento nós vamos para as orações. Eu gostaria de ver 2 mãozinhas levantadas para orarmos. A irmã Terezinha levantou sua mão. Então, mais alguém gostaria de fazer a oração? Eu, Eu, irmã Jônia. irmão Mário. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Então, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho e vamos falar com o nosso Deus. Irmã Terezinha, pode você iniciar? O irmão Mário, você faz a segunda. Jeane, eu sei que você já usou bastante a voz, mas você pode fazer a terceira cantada? Posso sim. Deu para perceber que eu estou rouca, né? Louvado seja Deus, amiga. Não, mas dá para... De manhã, às vezes a gente fica assim, né? E são os resquícios do que passamos. Deus seja Mas eu louvado. faço, sim. Pode iniciar, irmã Terezinha. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por estar nessa madrugada na Tua presença. Já é de manhãzinha e nós agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos despertado, estar na Tua presença, ouvindo essa mensagem que tanto tocou os nossos corações. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a exercer a paciência, a mansidão, a fé, a perseverança e a comunhão com o Senhor de uma forma mais intensa e mais íntima. Pai querido, cada um de nós que estamos aqui nessa sala, temos nossas fraquezas, reconhecemos as nossas falhas, sabemos onde nós temos caído e falhado. Mas, ó Senhor, cada um de nós que estamos aqui é porque estamos buscando do Senhor o poder, estamos buscando o Espírito Santo, estamos buscando o derramamento da chuva sobre nós, porque nós queremos, Pai, ter um caráter aperfeiçoado, termos um caráter santo, puro, perfeito diante do Senhor. Pai querido, por misericórdia, sonda cada coração de cada pessoa que está aqui nessa sala nessa manhã.
supre as nossas necessidades, aumenta a nossa fé. Oh, Senhor, meu Deus, nós queremos sermos purificados, aprovados pelo Senhor. E muitas vezes, quando nós estamos passando por provas, oh Deus, como é difícil, como é doloroso, mas nos ajuda a lembrar de todas as passagens que nós lemos nessa manhã. A cada momento que fomos provados, que a provação, as dificuldades, o sofrimento, as angústias, a agulha que nós passamos nessa terra, é que aperfeiçoa o nosso caráter, que nos prepara para o céu. Pai, quero colocar nas tuas mãos a vida da irmã Giane, Pai, que foi neste momento grandemente um instrumento em tuas mãos para falar aos nossos corações. Abençoa a vida dela, Pai. Senhor Deus, derrama sobre ela, Pai, cada vez mais o teu Santo Espírito, dando ela sempre sabedoria e poder, para que ela possa ser essa mensageira do Senhor, sempre. Oh Deus, toma cada uma dessas salas nas tuas mãos e nos abençoa. Pai querido, eu sei, eu imagino como é difícil manter essa sala, porque arrumar pregador na igreja para pregar domingo, quarta-feira, ou sábado, é difícil. Imagina, Pai, as pessoas que são responsáveis para conseguir pregador para pregar todos os dias. E graças ao Senhor, louvado seja o teu nome. A gente tem visto, Pai, essa sala, cada manhã, cada dia, pessoas, Senhor trazendo pessoas, não é? Senhor trazendo pessoas para trazer mensagem, Pai, tão relevante, mensagem tão poderosa. Eu louvo e agradeço e peço, Senhor, que abençoe essas pessoas que são responsáveis para fazer essa sala acontecer cada dia. Toma em tuas mãos, Pai, a vida da irmã Luísa, a vida da Giane, a vida, Pai, da irmã Júnia, a vida, Pai, da Iaponira, e da Cesiane, e todas as pessoas, Pai, que são responsáveis por essa sala. Abençoa, unge o ministério delas, Pai, por misericórdia. Oh Deus, hoje é dia de preparação. Ajuda cada um de nós, antes do pôr do sol, estarmos com tudo preparado e assentado aos teus pés para te louvar e para te glorificar na entrada de mais um sábado. Oh Pai, nos ajuda nesse dia a andarmos com o Senhor. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai Santo, Deus eterno, Pai de amor, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho na tua presença. E quero agradecer aqui por estar junto com meus irmãos na busca do Senhor. Imploro ao Senhor a tua misericórdia, que perdoe nossos pecados, meu Deus. E que nos conceda, Senhor, o batismo do Espírito Santo, para que possamos nós sermos transformados à tua imagem e à tua semelhança. Por favor, Senhor, quero neste momento rogar ao Senhor por todos os irmãos que estejam enfermos, todos os irmãos nessa sala que estejam com alguma enfermidade, que o Senhor, em nome de Jesus, possa curar neste momento. Quero pedir ao Senhor que, pelo nome de Jesus, visite os irmãos que estão fracos, Senhor, e os revigore com teu Espírito Santo, para que possamos todos nós continuar essa caminhada, meu Pai, e que nós não venhamos desistir por nada nesse mundo, Senhor, pois quão maravilhoso será para nós chegarmos no céu e ver o rosto do nosso Salvador Jesus Cristo, que tanto sofreu por amor de nós. Louvado seja por nós sofrermos também, assim como ele sofreu. Imploro ao Senhor, mais uma vez, por favor, cura o teu povo, dá sabedoria para o teu povo, Senhor, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. O Senhor possa tomar essa sala em tuas mãos, a cada família aqui representada, e possa suprir, Senhor, todas as necessidades do teu povo. Nos prepare, pois o tempo, Senhor, está bem próximo. Por favor, nos prepare. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esta manhã, pelas oportunidades que o Senhor está nos dando cada dia de ouvir a tua voz. Que o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo poder do teu Santo Espírito, possa nos fortalecer cada dia mais, que possamos ser fiéis até o fim, que possamos um dia podermos te ver face a face e viver para sempre contigo. Mas desde agora, Senhor, queremos que o Senhor esteja no nosso coração, habite no nosso ser, para que possamos ser luz neste mundo de trevas. Que o Senhor possa estar conosco desde agora para todo sempre. Que eu te peço e desde já te agradeço. Calma e paz, só Jesus pode dar. Esta paz que no mundo não há. Esta paz que é difícil de entender, só Jesus pode dar. Calma e paz para ti pode dar. Queres tu este amor aceitar? Este amor que no mundo não há. Tal amor seja visto em teu viver para o mundo transmitir, dando aos outros o amor de Jesus. Paciência significa ciência da paz. Pode estar com tempestades, pode estar andando sobre as águas, seja o que for. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem tudo. Amém. 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 Muito obrigada, Jeane. Deus seja louvado. Muito obrigada à irmã Terezinha, irmão Mário, pelas orações. Obrigada a todos pela presença. Nesse momento, nós vamos para as considerações. Antes, porém, Jeane, você pode repetir, minha amiga, a última passagem de Efésios que você falou? Desculpa, é porque você falou e leu e eu me perdi na hora de anotar. Eu tentei anotar quase todas as passagens, foram bastante, mas eu louvo a Deus. Sim, mais uma vez aqui eu aparecendo. Efésios 6:10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei quem está memorizando aquela lista de versos, faz parte, pela graça de Deus, eu consegui memorizar Efésios 6:10-18, que fala sobre a armadura de Deus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, porque hoje, mais uma vez, o Espírito Santo veio falar conosco, nos trouxe essa mensagem de perseverança, né, de ânimo, e através de você, e eu quero muito, em nome de Jesus. Eu ainda não estou memorizando os versos, né? Como você, eu memorizo, eu tenho o propósito de, não naquela lista, que eu acabei me perdendo naquela lista, mas eu estou sempre buscando memorizar um verso da palavra de Deus. E esses dias eu descobri que eu estava esquecendo os que eu já tinha memorizado no passado. E depois eu falei, gente, mas esse verso era... Quando eu voltei a ler, eu falei, ué, mas eu sabia esse verso de cor. Na verdade, eu ainda sabia o verso, mas a passagem eu não lembrava mais onde estava. Assim, por um momento eu esqueci onde estava. Mas
graças a Deus que nós temos uma promessa, né? Se nós nos esforçarmos hoje, se nós buscarmos estudar e memorizar, no momento em que precisarmos, o Espírito Santo vai estar ali à nossa disposição e vai nos ajudar a lembrar. E eu creio nessa promessa. E é por isso que nós temos que estudar mesmo e buscar, né? Perseverar e fazer o que nos é pedido na palavra do Senhor e, acima de tudo, confiar. Quem gostaria de dizer aqui o que o Espírito Santo falou ao seu coração, de participar, uma mensagem tão produtiva e necessária, né? Muito pertinente ao dia em que estamos vivendo. Eu acho que está todo mundo reflexivo, sabe, Jeane? Está todo mundo pensando no que foi dito, minha amiga. Todos esses versos que você mencionou me chamou muita atenção. Irmã Ana Maria, a senhora levantou a mãozinha. Amém. Abriu o microfone, pode falar, minha irmã, pode ficar à vontade. Depois eu continuo falando. Seja bem-vinda. Que a graça seja com todos. Amém. Realmente, a mensagem de hoje, cada dia Deus nos surpreende de uma maneira diferente. Cada degrau, ele está nos lapidando, nos ensinando a que caminho continuar seguindo, para não parar. É como a Jeane falou, não pare, prossiga, não deixa nada te barrar no caminho, porque muitos vão tentar te barrar, mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque o melhor e maior de todos os exemplos é a pessoa de Jesus. Ele não parou. Mesmo aquela grande multidão dizendo crucifica, crucifica, ele olhou para aquela grande multidão na qual representava eu e você, através do nosso pecado que ele iria nos libertar, dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, essa mensagem de hoje é mais um degrau que o Espírito Santo está nos trazendo para lembrar que precisamos exercitar a paciência. E como ela falou, que achava que tinha paciência no casamento, descobriu que não. Quando ela teve filha, ela achava que tinha, descobriu que não. E a cada dia, irmã, Júnia, a gente vai descobrindo um defeito de caráter para nos tornar pequena diante de Deus, para que assim Ele nos torne grande. Porque se depender de nós mesmos, a nossa exaltação, a tendência é a gente se afastar de Jesus, porque o egoísmo, a autossuficiência humana, é ela que nos derruba diante da presença de Deus, porque queremos ser mais do que Deus. Lúcifer, ele colocou a exaltação própria diante de Deus. Ele quis se tornar igual a Deus. Então, quando a gente permite o Espírito Santo mostrar os nossos defeitos de caráter, é porque ele quer que sejamos iguais a Jesus futuramente. E eu fiquei maravilhada. Cada palavra que ela falou, cada verso, cada capítulo, eu anotei para preparar minha pregação, em nome de Jesus, para levar para a igreja. E eu fiquei assim maravilhada, porque esses dias eu tenho anotado, Deus tem me dado rapidez. Eu sou muito lenta para escrever. Então, Deus tem me dado rapidez para não perder capítulo nem versículo, porque durante o dia eu vou exercitando dentro do meu coração. E eu fiquei muito feliz no que ela falou em tudo hoje. Tudo foi para mim, assim, eu sentei realmente mais próximo de Jesus hoje, para ouvir. Eu disse, hoje eu preciso, eu necessito ouvir o que o Senhor tem para me ensinar hoje, porque eu estou precisando estar mais perto de Ti. Eu preciso levar essas mensagens a quem necessita.
E aqui dentro tem muitas passagens que servem para motivação espiritual daqueles que estão enfraquecendo na fé. E esse louvor que ela cantou agora me acompanha. Logo quando eu aceitei Jesus, assim, uns 6 meses depois, eu ouvi esse louvor através daqueles... Antes era disco, né? Hoje é DVD. Aqueles discos grandes tinha um médio. Eu ouvi nesse... Olha quantos anos tem isso. Hoje já não existe esse louvor, mas eu me apaixonei por ele. E hoje, para a glória de Deus, quando ela começou cantando, eu digo, meu pai, como você é completo. Você é completo em tudo. E aí eu estava tentando pegar, assim, alguns trechos ainda que fugiu da minha mente, mas o Espírito Santo de Deus vai me lembrar, porque não deu tempo eu guardar, não. Mas louvado seja Deus, precisamos sim confiar no Senhor, pedir o Espírito Santo para guardar na nossa mente. A lição da Escola Sabatina vem logo no início, para memorizar. Isso é muito importante. Muito importante. E um dia eu vou contar como foi que Deus me deu a condição de eu memorizar alguns versículos e capítulos da Bíblia através de oração e perseverança. E Ele me deu essa condição. Eu tenho certeza que nessa sala tem muitas pessoas que, através da oração e perseverança, Deus tem falado na sua mente, guarda. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. É justamente isso. Encaixa também em memorizar versículos bíblicos na nossa mente, porque vai chegar um momento que a gente não vai ter condição de estar com a Bíblia na mão. Quando chegarmos numa prisão, e os marginais tomar a Bíblia na nossa mão e rasgar, a gente vai ter que ter ela na mente, na mente. Então, louvado seja Deus, porque essa jovem, ela vem nos motivando a buscar na Bíblia esse guarda-roupa, esse tesouro de conhecimento na mente para a glória de Jesus. Essa é a minha participação hoje, em nome de Deus. Obrigada. Amém, amém. É interessante, mana. É quando a senhora falou aí, né, que Deus cada dia nos leva para mais pertinho dele, que hoje a senhora sentiu isso, que estava sentado mais pertinho dele, e eu louvo a Deus por isso. Quando Jeane estava pregando, né, que ela mencionou Apocalipse 3, a partir do verso 10, eu até me perdi, assim, porque eu fiquei reflexiva nesse momento, e eu falei, nossa, Senhor, a gente precisa realmente ter paciência, porque teve algo que eu vou falar com minhas palavras, né, que a gente nunca consegue repetir na íntegra, mas que ela disse assim, quando nós somos injustiçados, porque erramos, quando alguém faz justiça, mais ou menos assim, e nós estamos errados, é aceitável, mas às vezes, quando a gente sente que está injustiçado e a gente acha que a gente está certo, é muito difícil, mas precisamos perseverar, precisamos ter paciência nesses momentos também, porque Cristo foi o nosso maior exemplo, Cristo é a paciência. Quando a Jeane disse isso, né, assim, eu fiquei pensando, a palavra do Senhor diz em Isaías que Jesus foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele sofreu toda a injustiça do mundo por minha e por sua causa. E mesmo assim, ele se manteve calado, ele se manteve quietinho. E para que o céu não fosse manchado através dele, para que eu e você pudéssemos alcançar o céu através dele, nos méritos dele, né? E da gente mesmo a gente não vai conseguir. E no verso 10 diz assim, de Apocalipse 3, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Precisamos ter confiança nessas palavras, né? Nessa palavra. Irmão Mário, você está com a mãozinha levantada, seja bem-vindo, meu irmão. Pode abrir seu microfone. Amém.
Bom dia a todos mais uma vez, irmãos. Olha, a mensagem é muito boa, muito forte, né? Eu quero pedir oração aos irmãos. Eu continuo passando uma batalha muito grande. Semana atrasada, eu acho que aqui todos sabem, né? Há 2 meses atrás eu sofri um acidente de moto. Graças a Deus estou me recuperando bem. E eu tinha voltado a trabalhar, mas uma tarde eu saindo para o trabalho, um pouco veloz, a minha caixa de material de trabalho caiu no chão e todos os produtos que eu vendo se perdeu. Então, eu tentando entender, né, qual o propósito de Deus com isso. E como a irmã falou, preciso exercer paciência e buscar entender no Senhor qual é o plano dele, porque eu já sofri um acidente há 2 meses e agora simplesmente o meu material de trabalho cai no meio da pista e eu perdo todo o produto, né? Que no caso eu trabalhava com pamonha e canjica, né? Vendendo assim. E aí eu fiquei pensando, meu pai, o Senhor tem alguma coisa comigo? Me dê paciência, me dê discernimento, me dê sabedoria, né? E então eu decidi dar uma parada e eu estou em busca no Senhor do que voltar a vender, do que voltar a trabalhar. E porém, eu estou novamente com a sensação de ansiedade. E eu gostaria de pedir mais uma vez, orem por mim, pela minha família. Nós temos sido muito pressionados. Eu sei que é para o nosso bem, que é para a gente sair mais forte, mas como a irmã falou, é tão difícil, tão pesado, que eu confesso que tem sido difícil para mim, mas eu sei que Deus está no controle, que eu vou vencer. Em nome de Amém. Jesus. Amém, irmão. Mas Deus seja louvado. Essa é a perseverança dos santos. Tenha confiança, tenha fé, meu irmão. Em nome de Jesus, você vai vencer, sua família vai vencer. Deus, a lição da escola sabatina tem nos mostrado sobre os crisóis. Os crisóis da vida, os crisóis de Satanás, mas também nós estudamos sobre os crisóis celestiais, os crisóis de Deus, né? E que Deus possa te dar discernimento entre esses crisóis e que você possa ter muita sabedoria para passar por mais essa batalha e sair vitorioso para a honra e glória do nosso Deus. Porque as lutas não são contra a carne, né? Mas contra o espírito. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Jeane, seja bem-vinda, querida. Amém. Bom dia mais uma vez. Então, minha consideração, e também aqui falando para o irmão Mário, cada um tem que conhecer suas fraquezas, certo? E, como eu falei, não porque eu passei a mensagem que eu tenha paciência, não é que eu seja uma pessoa irritada, não é que eu seja uma pessoa ruim, mas a gente viu
quão extensa é o significado da palavra paciência. Às vezes a gente acha que ter paciência é uma coisinha pequena, mas é uma coisa grande. E ela é muito importante. Então, estou aqui procurando, mas eu não estou achando. Romanos. Um momentinho. Eu adquiri, eu não estou dizendo que tenho, né? Eu fui diagnosticada que eu tenho fibromialgia. Então, eu tenho dores no corpo, dores nos músculos, e não é fácil. Mas um dia eu acordei, quando eu abri a Bíblia, eu acho que até eu mencionei aqui na sala. Não, mas... O Júnior, você lembra onde é que está escrito a minha graça te basta? Alguém sabe onde está escrito a minha graça te basta? Aí eu te respondi achando que estava com o microfone aberto, mas só um minutinho, que eu já identifico aqui, viu? Se você quiser continuar falando, eu já te dou a passagem, em nome de Jesus. Então, quando eu li essa passagem, eu entendi Deus dizendo assim, se Paulo, eu falei aqui, falei isso na sala outro dia, se Paulo tinha as limitações, pronto, 2 Coríntios 12, se Paulo, que era Paulo, um pregador excelente, ele tinha um espinho na carne, ele tinha as limitações, ele pediu, clamou a Deus para tirar aquela limitação, e Deus disse, não, a minha graça te basta. Por que que nós vamos reclamar? Porque eu acordo e digo, ai, sim, eu acordei com dor, ai, eu estou com dor, ai, eu estou com dor. Falta de paciência, murmurando contra Deus e contra mim mesmo. Por isso que eu coloquei aqui, nós temos que ter paciência conosco. Então, quando eu li isso, Deus dizendo assim, tu tem isso aí? Pois então tu segue em frente com isso daí, sem reclamar, sem dizer nada. Segue em frente. Se eu te chamar para passar uma mensagem, tu vai com dor. Ah, mas eu estou com dor porque eu sou fraca. Pois vai com dor e vai fraca. Porque se você fosse forte, você não precisaria de mim. Se você tivesse ausente de doença, de qualquer necessidade, você não ia precisar de mim, você estaria bem. Então, eu permito isso para que o meu poder se aperfeiçoe. Aí Paulo responde. Quando Paulo entendeu isso, como quando diz, quando vem as provações, os filhos de Deus do passado, eles começavam a se gloriar quando vêm as provações. Parece incoerente, mas não. Nós temos que ter um alvo além do que a gente entende, do que a gente alcança. Nós precisamos ter um alvo e dizer assim, Senhor, se isso aqui vai contribuir para alcançar o meu alvo, não tem problema. Então, quando Paulo entendeu, ele disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Então, aquela fraqueza fazia com que ele fosse forte. E outra coisa, se você conhece as suas debilidades, então trabalhe nisso, anote, faça alvos. Eu tenho o mau hábito de procrastinar, começar uma coisa e não terminar. Então, se eu começo uma coisa e não termino, o que vai acontecer? Eu vou começar a minha carreira cristã e não vou chegar até o céu. Então, eu quero chegar até o céu, então começa aqui na Terra, começa uma coisa e vai até o fim. Começa a ler um livro, lê o livro todinho. Começa a fazer exercício, faz todinho. Tudo que começar, vai até o fim, a não ser que seja uma coisa errada. E assim a nossa mente vai se habilitar. Quando vier as provas, quando vier a prova maior, a sua mente já está habilitada, exercitada a dizer assim, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir. Porque, irmãos e irmão Mário, muitas pessoas estão hoje deixando a fé. Às vezes a gente espera que as pessoas desistam da fé quando vier o decreto. Não. Hoje, pouca coisa as pessoas. E outra coisa, o inimigo tem armadilha para todos, para todos. E a gente murmura com Deus quando a gente diz assim, o Senhor não cuida de mim, o Senhor não me ajuda, todo mundo está bem, todo mundo tem um casamento feliz, todo mundo, mas eu não. Então a gente murmura. As pessoas murmuram, entende? Então Deus tem como resolver os nossos problemas. Nós temos irmãos, a igreja adventista é uma família. Irmão Mário precisando de ajuda, tem eu, tem a irmã Irani, tem os irmãos aqui da sala,
Não é vergonhoso pedir uma ajuda, não é vergonhoso. Não é certo, a gente sempre está pedindo, porque Deus nos dá a ferramenta para trabalhar. Então, enquanto nós temos condição de andarmos juntos, por que nós estamos nessa sala? É para estarmos juntos, um apoiando o outro, um dando força para o outro. E outra coisa, no Desejar de Todas as Nações diz, quando algum de nós vê algum soldado ferido, alguma ovelha se perdendo, a gente tem que buscar, tem que ajudar, tem que sarar, tem que fortalecer, senão nós somos responsáveis, porque o amor, ele não é egoísta. Você não vai chegar no céu sozinho. Ah, mas é porque eu não dei o estudo bíblico, mas você pode fortalecer os irmãos. Então, eu fiquei muito feliz com a mensagem por isso, porque ela exorta algo que eu preciso, que é a paciência. Só finalizando, meu filho ganhou um cachorrinho que, se ele fosse gente, eu diria que ele é um exemplo, mas mesmo ele sendo um cachorrinho, ele é um exemplo. A moça que trabalha aqui comigo, ela vai embora umas 3 horas, coloca ela, cachorrinha, ali na lavanderia, sabe? E ela fica, e ela olha assim, como quem diz assim, eu não queria ficar aqui, mas aí ela para, deita, fica brincando sozinha, ainda está lá, eu não fui falar com ela ainda, não fui caminhar com ela, e ela não dá uma reclamação, ela não fica se batendo. Como a Marisa fez um comentário, a minha irmã, ela diz assim, olha, quando você vai matar um cordeiro, quando o cordeiro ia ser morto, para o sacrifício, o cordeiro não abria a boca, a ovelhinha não abre a boca. Ela deixa você fazer o sacrifício. O bode não, o porco. Se você for matar um porco, ele morre gritando. Então, quem a gente quer parecer? Com um porco ou com Jesus? Então, que o Senhor nos habilite a estar em silêncio até o Espírito de Cristo. Por isso que eu li Filipenses, porque nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Irmã, mas não é fácil, mas é o caminho que tem. Foi o caminho que Jesus achou para nos salvar. Não existe outro caminho. Mas vai ter que passar por isso, vai ter que passar. Vai ter que suportar. Mas uma coisa é certa, você não vai passar só e nem vai passar na sua força. Você vai passar com Jesus e na força de Jesus. Amém, amém. Desculpa aí pela emoção. Eu agradeço a Deus pelas palavras e eu sei que Ele está cuidando de mim, entende? Eu não, graças a Deus, o Senhor, Ele tem me ajudado a jamais blasfemar, reclamar, murmurar. E eu louvo a Ele por isso, porque é só dele mesmo. Só o poder do Espírito Santo na minha vida que tem me dado forças para seguir. E eu louvo a Deus por isso. E, infelizmente, o que eu perdi de material, né, foi a minha caixa térmica que quebrou. E também, infelizmente, eu tô sem o baú da moto, né, que eu quebrei que foi quebrado no acidente. Foi isso, mas eu sei. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmão Mário. Obrigada, Jeane. O nosso tempo passa muito rápido, né? Já passamos do horário aqui, mas Deus seja louvado, porque aqui nessa sala quem fala é o Espírito Santo, nós somos apenas instrumentos. Eu creio nisso. Pela fé nós vamos vencer em nome de Jesus, assim como Abraão. Irmã Evanice, você está com a mãozinha levantada, abra seu microfone, minha irmã, seja bem-vinda. E na sequência você já pode fazer a oração final para nós, querida? Sim, bom dia. Obrigada. Queridos, a gente vê que a paciência é um dom que difícil de alcançar, não é fácil.
Eu acho que essa é a luta da maioria das pessoas, né? É um conflito que a gente vive, e aqui a palavra de Deus, ele vem nos instruir, né? A respeito dessa paciência. Como eu tenho clamado a Deus, né? E eu creio, quando eu vejo assim no passado, eu creio que eu tô assim, a cada dia a luta é grande e a gente vai aprendendo a exercitar a paciência. Não que nós tenhamos essa paciência, a gente vai aprendendo. E quando a gente olha para o nosso povo do passado, as lutas foram grandes. E não é diferente conosco, né? E quando a gente vê Paulo, né, quando a irmã mencionou isso sobre a história de Paulo, um apóstolo que eu amo muito, né, assim, exemplo de vida. E ali sempre eu tenho aquela passagem que ele fala, sempre eu venho na minha mente também, Senhor, o bem, essa noite eu dormi com esse pensamento, Senhor, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E Paulo tinha isso também, essa mesma luta que nós temos. E ali, e ele ainda completa, né? Mas o mal que eu faço habita em mim por causa do pecado. E essa é a nossa luta cristã. Temos altos e baixos. E uma vez assistindo uma capacitação, a pessoa falou o seguinte: a nossa vida é como as batidas do nosso coração. Quando o nosso coração está ligado ali no aparelho, tem os altos e baixos, não é assim? E quando o coração vai parando, ele fica reto, em linha reta. Então quer dizer que a nossa vida sempre vai ter altos e baixos. E os baixos, muitas vezes, vai nos fortalecer para que nós possamos permanecer em pé. Porque se fosse reto, a nossa vida não teria sentido. O que me chamou muita atenção foi esse verso aqui de Romanos, capítulo 5, que vem falando: e agora continuamos firmes nessa graça, Paulo, né? E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Olha para você ver, é no sofrimento que nós iremos conseguir, né, a paciência. E realmente, quando nós passamos por tribulações, sofrimento, que o nosso coração fica dilacerado pela dor, pelo sofrimento, ali é impressionante como ali você recorre a Deus e você sente, né, assim, essa paciência lá no fundo, você sente assim aquela calma, mesmo na dor, no sofrimento, você sente. Parece que quando vem esse sofrimento é para nos aproximar de Deus. É o que Deus falou com Paulo: a minha graça te basta. Deus conhecia a luta de Paulo e Deus conhece a nossa luta, cada um, né, como a igreja tem pregado, todos nós estamos mergulhados nesse grande conflito. E quando a gente vê o mundo, o rumo que o mundo está tomando, essa noite eu fiquei muito assim triste de ver tantos jovens, né, passando por grandes aflições, jovens se cortando, jovem tomando outros rumos na vida, e a gente só vê jovens passando por grandes aflições, por grande sofrimento, e a gente vê assim, tão quanto estão longe os jovens de Deus, né? Eles estão
indo por caminhos de ilusão, e quando chega no final, o que gera para eles? Dor e sofrimento. E não é um nem dois jovens, não, são, né? E eu, essa noite, essa madrugada, eu orando, Senhor, pelos jovens, né? Clamando. E cada dia, irmãos, a gente vê que as nossas lutas estão intensificando, seja ela espiritual, seja ela material, e a gente olha ao redor, vê o sofrimento dos outros, e aqui a palavra do Senhor, ela vem falando, continuando no verso 5, fala o seguinte: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, é na paciência, é na aprovação que irá gerar paciência, e essa aprovação terá aprovação, aliás, e esse sofrimento que gerar paciência, e essa paciência vai ser aprovada por Deus. Olha de que forma que Deus irá nos aprovar, por meio do sofrimento, e se nós suportarmos com paciência. Essa é a minha consideração. E eu vejo que cada dia Deus vem nos preparando. É luta, é guerra. Que Deus assim nos ajude diante das nossas batalhas. Confiar no Senhor e clamar a Ele por essa paciência, para que nós possamos suportar e para que nós possamos alcançar a aprovação do nosso Deus. Eu sempre falo, Satanás irá colocar situações nas nossas vidas para que nós possamos perder a esperança, para que nós possamos pecar e blasfemar contra Deus. Ele vai colocar situações. Que Deus assim possa nos fortalecer nesses momentos de luta e nesses momentos de dor. Essa é a minha consideração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Querido Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui mais uma vez com nossos corações contritos e ao mesmo tempo alegres, Senhor, porque a cada manhã o Senhor vem nos despertando com as suas palavras, com a sua mensagem de encorajamento para cada um de nós, Pai. Querido Deus, o Senhor ouviu aqui o desejo, ó Deus, que nós temos de alcançar a paciência diante das grandes tribulações ou diante de grandes situações que cada um de nós enfrentamos a cada dia. Sabemos, Senhor, que a cada dia temos uma luta diferente a enfrentar. A Tua palavra diz que o nosso adversário está como um leão a rugir ao nosso redor, procurando a quem a devorar a todos os instantes. Querido Deus, nós cremos também que o poder do Espírito Santo está à nossa volta, pois a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Querido Deus, fortalece a nossa fé quando nós nos sentimos abatidos. Que a Tua mão poderosa, Senhor, nos conceda a Tua graça. Retira de nós, Senhor, todo espírito de impaciência. Nos ajude, Senhor, a aprender a cada dia, a exercitar, Senhor, a paciência na nossa vida. Querido Deus, conceda-nos esse dom. O Senhor sabe qual a luta que cada um de nós temos, Senhor, para alcançar esse dom da paciência. Por favor, Senhor, transforma o nosso coração. Pedro, Senhor, não tinha paciência. E quando ele teve um verdadeiro encontro com o Mestre, a vida de Pedro foi transformada. Da mesma forma, Pai, não que nós não tivemos, Senhor. Todos os dias nós temos, como foi falado durante a mensagem,
Todos os dias nós temos que clamar para que o Senhor habite em nós, para que o Senhor habite no nosso coração, Pai. E que, de maneira alguma, Senhor, nós viemos afastados, Senhor. Por favor, Senhor, que nada venha nos separar do amor que nos alcançou um dia. Que a cada dia, Senhor, possamos ser renovada no batismo do Espírito Santo. Para que assim, Senhor, nós possamos ser moldados a cada momento, a cada instante da nossa vida, o nosso caráter. Para que o nosso caráter possa refletir o brilho de Cristo Jesus. Por favor, Senhor, eu clamo nesta manhã por cada representante que se faça presente nessa sala da consagração. O Senhor sabe quais são os anseios, o motivo pelo qual nós nos encontramos todos os dias nesta manhã. Mesmo cansados, ou às vezes demos uns cochilos, Senhor, mas aqui estamos, Pai, para que possamos aprender a nos revestir das armaduras de Cristo. E para que assim, Senhor, nós possamos ser fortalecidos para lutar contra os espíritos infernais deste mundo. Nesta hora, Pai, apresento o irmão Mário. O Senhor conhece as lutas deles. Nós sabemos que o Senhor conhece, Pai. Sabemos por qual motivo ele passa por grandes tribulações. Eu só te peço, Senhor, conceda a ele a força, o entendimento, a sabedoria, e que ele possa crer que no final a vitória será certa. Antes padecermos aqui neste mundo, para que um dia possamos alcançar a glória eterna. Eu vejo, Senhor, que os seus discípulos, os seus seguidores, e até mesmo Cristo Jesus, não teve glória neste mundo. Nos ensina, Senhor, a não querer as glórias deste mundo. Que nós possamos ser firmes nas nossas batalhas, pois nós servimos um Deus que é poderoso nas batalhas. E é por isso, Senhor, confiante no poder da Tua palavra, é que eu oro e consagro cada irmão, cada irmã que se faz presente, que compõe essa sala da consagração. Estamos aqui, Senhor, em busca da nossa santidade, porque a Tua palavra diz: sem santificação será impossível ver a Deus. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai. Conceda-nos uma porção dobrada do Teu santo e poderoso Espírito, para que assim, Senhor, aonde nós formos, nós possamos transmitir a paz que vem de Cristo Jesus. Mesmo que o nosso coração esteja dilacerado, que nós possamos ser luz para aqueles que estão sofrendo. E é confiante nesta oração, não que há mérito em nós, Pai, mas Cristo nos concedeu essa graça. E confiante na graça de Cristo Jesus, é que nós oramos nesta manhã. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tuas bênçãos e por tuas grandes misericórdias nas nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmã, pela mensagem, viu? Pela oração e pela sua consideração. Tenham todos um bom dia. Não sei onde está a Júnia, mas quero agradecer o privilégio. Quero desejar a todos um feliz dia de preparação e até amanhã. Amém. Muito obrigada, Jeane. Que Deus continue te abençoando. Que o Senhor resplandeça a sua glória sobre ti e que você possa estar conosco mais vezes aqui, passando essa mensagem na sala da consagração, viu? Eu te amo em Cristo Jesus e todos os meus irmãos aqui também. Um bom dia para todos, um feliz dia da preparação e até amanhã. Até amanhã, bom dia. Até amanhã. Até amanhã, bom dia para todos. Até amanhã.